Oi, gente, povo abençoado, tudo bom com vocês? Hoje, dia 8 de agosto, estamos começando mais uma semana útil e o meu desejo é que Deus abençoe nossa semana, que Ele nos dê vitória, que acrescente cada dia mais a nossa fé, porque sem fé é impossível agradá-lo, né? Vamos dar continuidade ao nosso devocional vespertino, lendo Provérbios com Raquel Oliveira. Hoje, como eu já disse, né, dia 8, vamos ler o capítulo 8. Eu vou iniciar minha leitura com essa outra Bíblia aqui, ó. Com essa aqui que é a King James. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia de estudo, então ela é bem grande, ó, bem grossa, bem pesada, então não dá para levar ela para a igreja. Mas é uma Bíblia de estudo que eu gosto muito, é uma das versões melhores que tem, é uma tradução mais fiel aos escritos antigos. Então, se você já pegou sua Bíblia, vamos iniciar a nossa leitura, Provérbios capítulo 8. Ele também trata da sabedoria. O título do início desse capítulo aqui na minha Bíblia é A Primazia Absoluta da Sabedoria. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz: A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros, e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebi o meu ensino, e não a prata. Preferi o conhecimento antes do ouro puro. Porquanto melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria. Em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riquezas aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. A sabedoria vive para sempre. Outro subtítulo aqui, a partir do versículo 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra. Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado.
regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouvi-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouvi o meu ensino e sereis sábios. Não rejeiteis a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Glória a Deus. Esse capítulo 8, mais uma vez, falando sobre a excelência da sabedoria. E agora enfocando a sabedoria na pessoa de Cristo, pois ela está falando aqui, né? Pois a palavra, aliás, está falando aqui que ela já existia antes de Deus formar qualquer coisa na terra. Antes que se formasse a terra, as colinas, o mar, antes de qualquer coisa, a sabedoria estava lá. E quem disse que estava lá com Deus antes de todas as coisas? Jesus, né? E quando aqui fala, né, da sabedoria que vive para sempre, da eternidade, está falando da própria pessoa de Jesus. Porque é Ele quem vive para sempre. E quem tem temor ao Senhor tem sabedoria. E não é assim que diz a palavra que o temor do Senhor é a fonte da sabedoria? Então, aqui no versículo 22, quando diz, o Senhor me possui como fundamento do seu caminho. Esse caminho aqui está escrito com letra maiúscula. E quem é o caminho? Não é Jesus? Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, a sabedoria está toda contida na pessoa de Jesus. E a pessoa que procura a sabedoria, ela vai ter todas as características que estão aqui descritas neste capítulo. Ela não vai ser uma pessoa maldosa, ela não vai ser uma pessoa maligna, ela não vai ser uma pessoa arrogante, não vai ser uma pessoa orgulhosa, ela vai reconhecer a Deus acima de todas as coisas. A pessoa que foi encontrada por Deus, que foi resgatada por Jesus, ela tem, através do Espírito Santo, sabedoria e discernimento para entender e compreender as coisas que são do alto, as coisas que são eternas. A palavra não diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo, porque o mundo não tem o Espírito Santo, então não consegue entender as coisas que são do Espírito. Mas aquele que foi resgatado por Jesus, que já foi salvo, que foi alcançado pela graça, nesse pacote vem a sabedoria, sim. Vem sim, gente, vem no pacote a sabedoria. Mas o nosso papel é procurar cada dia mais, com excelência, obter sabedoria. Porque aqui, eu não acabei de ler que a sabedoria, ela governa os nobres e todos os juízos da terra? E Deus não diz que é Ele que levanta reis e derruba reis? Olha como a palavra de Deus é inerrante e todas as pontas se fecham. Todos que estão em evidência, que estão imbuídos de autoridade, só estão assim porque o próprio Deus permitiu que elas estivessem. Por isso a advertência para nós orarmos pelos nossos governantes. Agora vamos falar da sabedoria humana, né? Porque tem governantes aí, uma boa parte deles, quase, sei lá, uma totalidade, que não temem ao Senhor. Mas eles têm a sabedoria humana, eles têm inteligência. Eles sabem entender e compreender o que é bom, né? E o que é mal. Ainda que os caminhos deles sejam tortuosos, ainda que eles não temam o Senhor, mas para chegar a um posto de autoridade, a pessoa tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento. E a sabedoria anda com essas pessoas. A sabedoria que o cristão tem é diferente da sabedoria que o mundo tem. Quantas pessoas aí que são mestres, doutores, PhDs em tantos assuntos, mas não creem na palavra, não creem em Deus, não têm a Bíblia como regra de fé. São inteligentes? São. São sábias? São, mas para as coisas do mundo. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos um outro nível de sabedoria.
E o nosso desejo é agradar ao Senhor. Nosso desejo é viver de acordo com a vontade de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Por isso que Salomão enfatiza tanto aqui em se procurar ter sabedoria, que ela é comparada à maior riqueza. Quem tem sabedoria tem o maior dos tesouros. As pessoas podem vir tirar da gente tudo que a gente tem, mas a sabedoria elas não podem tirar. O temor a Deus elas não podem tirar. E toda a sabedoria está contida no Senhor. Toda a sabedoria está contida em Jesus e na sua palavra. Por isso que o Provérbios é um livro que eu gosto tanto, que nos ensina tanto e que faz com que a nossa vida seja sempre melhor se nós seguirmos por este caminho, por esses ensinamentos. Então, gente, fiquem todos com Deus. Amanhã, dia 9, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta para continuarmos com a leitura do livro de Provérbios. Amém? Então, fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana, uma semana abençoada e de vitória na paz do Senhor Jesus. Beijo, galera!